Desculpa, Débora. É bom que você ensaiou um pouquinho do trecho. Vamos lá. Então, boa tarde a todas e a todos. O nome desse simpósio é Poéticas da Contenção, entre arte, palavras e silêncio. Eu sou Débora, coordenadora, com o Paulo Henrique, e a nossa ideia era fazer um simpósio que partisse do silêncio, que a gente acha que é ainda muito sem prestígio, dentro da linguagem, dentro da comunicação, e a gente parte de uma citação da Marianne Moore, poeta, que ela fala: o sentimento mais profundo sempre se mostra em silêncio, não em silêncio, mas com contenção. Então a gente achou interessante pensar nessa ideia, né? Por que não em silêncio e em contenção? Como se o silêncio fosse realmente vazio, né? E não um silêncio significante. Então, a partir daí, a nossa ideia é comunicar com várias áreas, embora a literatura seja a espinha dorsal aí, mas comunicar com todas as áreas mesmo, um simpósio interdisciplinar, e que a gente possa ter um excelente debate entre nós, né? As comunicações eu tentei separar um pouquinho mais dentro da literatura hoje, mais nas artes amanhã, mas acho que está todo mundo dialogando bem aí. Então, eu vou começar, vou falar o nome do palestrante e gostaria que ele só falasse o nome da sua fala inteira para a gente começar. Você quer falar alguma coisa, Paulinho? Sim, quero só agradecer você, minha parceira aí para a vida, por ter me convidado para essa empreitada e fazer, de alguma maneira ou de outra, reativar, né, e ter contato com essa turma tão legal aí. Isso aí. Então, a nossa primeira fala é da Clarissa. Clarice, você tem 15 minutos para falar, aí você introduz, fala o título, por favor, tá? E aí começa a fala, desejo uma boa fala, um bom evento para todos nós, ok? E vamos lá. Tá certo, Débora, obrigada, boa noite. O nome da minha fala é A Língua como Linha, Ruído e Imagem na Poética de Anna Haderli. Eu vou falar um pouco, introduzir as questões principais dessa pesquisa, e aí depois eu queria mostrar algumas imagens. Então, quando chegar a hora, eu vou compartilhar a tela e vou pedir para vocês me falarem se vocês estão vendo, para falarem pelo áudio. Tudo bem? Tá certo. Essa pesquisa sobre a Anna Haderli, ela é parte da minha pesquisa de doutorado, que investiga justamente o silêncio como uma forma que está presente na poesia e, sobretudo, na poesia visual, pensando na literatura híbrida como uma forma que radicaliza e consegue observar o silêncio a partir de uma outra perspectiva, mas que é um elemento que já está presente em toda a literatura, sobretudo na poesia e, sobretudo, nas intermediações entre poesia e artes plásticas. Então, a partir daí, eu vou ler um pouquinho e vou comentando, só para eu conseguir ficar no horário certo. E qualquer coisa vocês me falam, se vocês não estiverem ouvindo, etc. A publicação Poex, Textos Teóricos e Documentos da Poesia Experimental Portuguesa, cuja primeira edição em livro foi lançada em 1981, em Lisboa, reuniu uma série de ensaios, entrevistas, manifestos, poemas e demais materiais de condição híbrida que permeiam o movimento experimental da literatura portuguesa a partir da década de 60. Organizada por Meli Castro e Anna Haderli, poetas que idealizaram a articulação estética norteadora daqueles, que ainda que dissonantes, fizeram-se um grupo, a obra traz proposições teóricas formuladas em textos de Heberto Helder, Sylvestre Ouédar, Haroldo de Campos, Pierre Garnier, entre outros autores, reunidos pela tarefa de pensar a condição visual intrínseca a toda a linguagem poética. O poeta Meli Castro, no texto de apresentação escrito para o catálogo da Representação Portuguesa de Poesia Experimental, apresentado na 15ª Bienal de São Paulo, em 77, afirma que, aspas, quase toda a poesia experimental portuguesa, produzida a partir do início da década de 60, se pode escrever dentro de uma denominação geral de poesia espacial, uma vez que suas coordenadas visuais são dominantes. A partir de uma leitura detida do projeto Poex, observa-se que os poetas idealizadores, Meli Castro e Anna Haderli, bem como aqueles que realizaram passagens temporárias pela estética experimental portuguesa, como Heberto Helder, Salete Tavares, Antônio Aragão, entre outros, relacionam de maneira indissociável a produção de suas obras a uma pesquisa teórica que visa investigar os chamados texto-imagens,
e o que eles têm a dizer sobre a plasticidade intrínseca à poesia. No ensaio intitulado A Reinvenção da Leitura, publicado na revista Poex, a poeta e artista plástica Anna Haderli relata que sua experiência com a poesia concreta esteve relacionada aos estudos das escritas arcaicas. Sobretudo, a pesquisa da filosofia oriental, associada ao estudo da linguística moderna, fez com que ela criasse recursos para ler textos e idiomas que ela não conhecia, mas que lia, ainda assim, decifrando suas formas. A obra que se segue a esse estudo fornece instrumentos para experienciar a plasticidade das palavras escritas, mesmo em um idioma organizado por fonemas, como é o caso do português, utilizado por Haderli em seus textos e imagens. Para a autora, ler um idioma sem conhecer seus códigos estabelece e extrapola as relações de ilegibilidade intrínsecas à possibilidade de existência de toda a literatura. Assim, ela diz que pensar o problema da legibilidade e da ilegibilidade do texto ou da escrita literária é próprio do escritor, que constantemente se defronta com o problema da escrita que cifra e da leitura que decifra. Nesse sentido, tem 3 linhas de investigação que se cruzam no processo da poesia visual descrito por Anna Haderli, que são, em primeiro lugar, as relações entre imagem e texto, ou texto-imagem como arte híbrida. Em segundo lugar, as teorias da poesia, que pensam as particularidades do gênero diante de outras fórmulas literárias e textuais. Em terceiro lugar, as questões relacionadas à inscrição da linguagem como testemunho, orientada pela construção dos modos de presentificação dos discursos, da memória, das falas cotidianas e dos silêncios elegidos. Por usar o idioma como instrumento de formação de sua arte, a poesia não submete às eleições de comunicabilidade acordadas. É preciso, sendo assim, observar as relações traçadas na consolidação do pensamento pelas estruturas das linguagens, que é um estudo que a gente encontra em várias teorias voltadas para a arte, né? E entre essas teorias principais destacam-se nessa análise da Anna Haderli alguns conceitos estabelecidos por Lessing na obra La Conte, que se volta a proposições comparativas acerca da poesia e da pintura. A distinção entre o caráter predominantemente espacial, que o autor atribui à pintura, e a sucessão temporal que observa na poesia, transformam-se simbolicamente em alegorias de corpo e ação. Para ele, a pintura pode representar ações a partir da disposição de corpos que lhe é própria. Do mesmo modo como a poesia pode mobilizar corpos aludidos pelas ações intrínsecas à sua forma. Pode-se pensar que esse entrelugar ocupado pela poesia visual, que aqui estamos denominando literatura híbrida, é uma forma de suspender a temporalidade implícita na duração dos fonemas sequenciais do texto verbal, assimilando para ele o corpo de um ideograma. Travou para mais alguém aí a fala da Clarice? Travou para mim também. Travou em que parte? Agora, 10 segundos no máximo, Clarice. A última palavra foi ideograma. Ideograma, exatamente, Lucas. Obrigada. Então, voltando aqui. A obra híbrida que encontramos em Anna Haderli, desse modo, afasta a palavra do som a ela equivalente, construindo no texto a primazia de uma leitura inaudível. Pela imagem, assim, a poesia visual apresenta o silêncio. No ensaio A Reinvenção da Leitura, já mencionado, Anna Haderli afirma, agora citando: o poema visual, texto-imagem, texto-visual, é literal e literalmente silencioso. A legibilidade não literal que pode Novamente. A comunicação pela imagem, comunicação não verbal, torna-se uma espécie de língua franca, uma linguagem universal. Ok, agora você já voltou, Clarissa. Deu mais uma paradinha, mas você já voltou. Pode seguir, então, que... Tá certo. Aproveitar que tá bom. Tá bom. Então, ainda que seja discutível a ideia de que as imagens são reconhecíveis por todas as culturas, a proposta de pensar uma legibilidade não literal associada ao silêncio dos textos que se tornam imagens transforma-se numa tarefa que ilumina certos aspectos da literatura. Recuperando Wittgenstein, a autora cita a proposição 4.1212, que diz: o que pode ser mostrado não pode ser dito. De outra maneira, pode-se pensar que é dada a poesia visual, e em certa medida, a condição fundamental da literatura, enunciar a incomunicabilidade que fundamenta as línguas.
o silêncio que permeia as experiências de mundo, guiadas pelo aprendizado do que se habitua a dizer, e sobretudo do que resta sem instrumentos de expressão, é mostrado pela opacidade fundadora da poesia. Na série de 19 textos e imagens que seguem a reinvenção da leitura, Anna Hader cria uma sequência de quadros nos quais as palavras e as frases que dão forma às imagens passam gradativamente do inteligível ao ininteligível. As imagens, assim como a experiência descrita pela autora com a leitura dos ideogramas chineses, são todas identificáveis, ainda que os sentidos e os sons associados às palavras que as formam nem sempre o sejam. É possível observar, agora eu vou compartilhar a tela e vocês me avisam se dá para ver. Tá dando para ver aqui? Sim. Tá, obrigada. Essa série agora que eu vou mostrar chama-se 19 Textos e Imagens, que foi publicado depois do ensaio A Reinvenção da Leitura, um breve ensaio crítico, em 1975. Todos eles são textos e imagens compostos à mão com tinta da China, impressos sobre papel em 17 centímetros, e eu vou falar um pouco sobre a performance do processo de escrita manual que eles registram. Esse aqui é o segundo texto e imagem, que se chama O Rude Conforto da Memória, e nele a gente consegue ver, não sei se vai dar para ver agora na tela do computador, mas ele repete as palavras que formam a frase desse título dele. Então, aqui tem a repetição do O, e aí a gente vai vendo, né? Da memória, o rude conforto, e ela vai repetindo as palavras e mudando as palavras de ordem e formando essas quatro espécies de ser muito feita, principalmente em relação à imagem da Torre de Babel. Partindo para o texto imagem número 3, que chama-se os, as, a gente já vê que existe uma repetição dos pronomes os e as, e eles vão formando uma imagem que nesse canto direito de baixo parece como se fosse um texto justificado, forma um quadrado, né? E aqui as formas vão se dispersando, vão fazendo uma figura que a gente poderia atribuir a uma espécie de voo e a outras formas de imagem que vão se distanciando da imagem de um texto. No quarto, intitulado Como Nunca Só a Mim, começa um fenômeno que aqui eu acho que é o mais interessante que acontece em toda essa série, que começa a acontecer nesse, porque à medida em que os textos, à medida em que as palavras dos títulos vão se tornando menos reconhecíveis, a gente consegue ver algumas imagens de ruído se formando. Então, as linhas vão se confundindo e a partir dessas colunas de texto, dessas torres, as frases vão quase como se dispersando. É como se a própria imagem estivesse se esgarçando, e nesse sentido, como se a linha que forma a imagem, que seria essa coincidência da linha da imagem e da linha do texto, se tornassem os fiapos que se esgarçam ao longo da página. E existe toda essa exploração do espaço em branco que vai se tornando cada vez mais evidente. No quinto, que se chama Esperando a Memória, esses dois fenômenos são explorados em conjunto outra vez, né? E aí começam a aparecer essas figuras que depois vão se tornar centrais em alguns dos outros textos e imagens e em algumas outras séries da autora, que são esses espécies de blocos de texto, dos quais vão saindo espécies de linhas esgarçadas também, como já tinha aparecido antes. Esse aqui, o oitavo, intitulado Lembra-te de Quando Tudo Era Diferente, ele é o único que forma uma imagem que a gente
poderia atribuir a uma experiência de fato simbólica com a imagem pictórica, porque dá para reconhecer. E tem uma questão também contextual que é importante, porque essa série toda foi publicada em 75, logo depois da Revolução dos Cravos, e a obra da Anna Hadley, tanto a obra poética e visual quanto a obra crítica dela, fazem sempre essa ancoragem nas questões políticas que permeiam a literatura portuguesa, sobretudo a literatura portuguesa nesse período de ditadura, né? Então, a gente vê aqui uma alusão à Revolução dos Cravos e essa imagem de uma foice. Nesse Os Cardumes da Palavra, existe ainda uma função que daria para a gente fazer uma espécie de referenciação a uma imagem pictórica do mar, que é sobretudo guiado pelo título, né, que ele fala dos cardumes da palavra. Então, fica mais fácil de pensar nessa imagem como espécie de peixes, que seriam essas vogais que são dispostas desse modo aqui em conjunto, e embaixo as linhas como se fossem as ondas do mar, que elas fazem esse movimento ondulatório. E pensando em toda a questão da literatura portuguesa, sobretudo na tradição lírica que durante o período da ditadura salazarista se concebia como a única forma de literatura portuguesa, né, a literatura de Camões, como se fosse uma espécie de orgulho nacional que o regime acabou estabelecendo e cooptando essa literatura como uma marca, aqui adquire um novo significado. Larissa, conclua, por favor. Não sei se você viu, os avisos foram dados faltando 5, depois faltando 2, então agora... Agora... Tá? Já obrigado. acabou? Por interromper. Não, pode partir para a conclusão aí. Já chegou nos 15. Obrigada pela aviso. Tá certo. Então, só para terminar aqui essa série, a imagem 17, chamada Princípios de Raciocínio, tem aquelas imagens que já haviam aparecido, que é dessas espécies de corpos de texto que vão se esgarçando e se transformando em outra coisa que depois ela vai chamar de esferas do ininteligível. São essas imagens que a gente poderia atribuir a uma espécie de buraco negro da linguagem, ou enfim. E a partir dessas figuras, a questão da ilegibilidade é explorada justamente pela perspectiva que a própria Anna Hadley afirma, de que os textos e imagens eles são imagens literalmente silenciosas, porque eles vão afastando a possibilidade de leitura à medida em que as imagens, o idioma se transforma numa imagem, e eles vão recuperando o silêncio de uma forma imagética. Bom, eu vou concluir por aqui, senão vou passar muito do tempo. Mas obrigada, pessoal. Obrigada, Clarice. Muito interessante. Eu até pesquisei ela antes, que eu achei bem legal e realmente dialoga com a época, né? Então vamos para a nossa segunda, Denise. Eu vou pedir, só para não ficar tão chato, que vocês só escrevam assim quando começarem a falar. Eu vou avisar, mas não sei se ninguém me vê também. Então, anota o começo da sua fala e calcula 15 minutos, mas eu, obviamente, vou avisar, faltando 5, vou avisar pelo chat, tá? Acho que fica mais fácil. Eu acho que quando a pessoa está apresentando, dependendo do tipo de tela, fica difícil dela não enxergar. Ver, Então, sugiro, eu posso a gente fala. Falando é melhor, mesmo que interrompa, aí a gente fala 5 minutos. Beleza. Tá porque bom, fica mais serve para todo mundo. Senão, a Clarissa, por exemplo, eu sei que ela não viu você marcando 5 minutos. Ela não viu. É porque quando a gente está apresentando imagem, desculpa interromper. Tudo bem. Então, vamos lá, Denise, você podia só começar falando o título da sua fala, tá? Obrigada, boa apresentação.
Denise, Não estou ouvindo, Denise. não sei se você está falando, mas seu microfone não está funcionando. Qualquer coisa, Denise, manifeste no chat, por favor. Você está ou não ouvindo a gente? Agora seu microfone desligou, ela está ouvindo. Por um acaso, você teve algum problema na configuração do seu microfone? Pode ser que sim. Então, às vezes você vai ter que ir lá, né, se tiver um ícone de microfone aí embaixo na sua tela direita, você vai ter que... Ou então, talvez fazer uma reentrada, isso mesmo. Eu sugiro que você tente entrar de novo e... Ela acabou de entrar de novo com uma segunda conta. Agora vai dar certo. Então tá. Ok. Vamos ver, Denise. O microfone está desligado. Mas... Ainda está desligado. Aí, agora sim, né? Agora está tudo certo. Perfeito. Ótimo. Agora tá foi. Obrigada, desculpa. Sem problema. Pelo problema aí. Denise, esse é o novo normal, minha cara. Se a pessoa quiser diferente disso, tem algum problema. Bom, eu saí do computador e fui para o celular, então vamos lá, né? É assim mesmo. Boa noite para vocês. Meu nome é Denise, eu falo de Florianópolis. Eu terminei o mestrado pela Federal de Santa Catarina em dezembro, investigando a poeta Ideia Vilarinho, que é de quem eu vou falar. O tema é Ideia Vilarinho, seus nãos, nadas e nuncas. Eu tinha me preparado para falar em torno de 20 minutos, vou reduzir isso e peço que vocês, por favor, me avisem conforme o tempo for evoluindo. Ideia é uma poeta uruguaia que nasceu em 1920 e faleceu em 2009, com 89 anos de idade. Ela é muito conhecida no Uruguai porque tem uma trajetória como professora, tradutora, crítica literária, militante política, mas principalmente como poeta. Publicou 8 livros de poesia e inúmeras antologias, num exercício editorial que faz parte do fazer poético dela, né? E ela tem na Poesia Completa, numa antologia que se denomina Poesia Completa, 320 páginas de poemas, que tem como característica um desenvolvimento cada vez a reduzir o número de estrofes dos seus poemas, a reduzir o número de palavras, a estrutura dos versos, que condensa ao máximo a poesia até o momento da sua quase inexistência, né? O título do meu trabalho que eu vou apresentar hoje é o título do meu projeto de mestrado. Não é o título, não foi o título da dissertação, porque durante a pesquisa eu percebi que ao tratar do silêncio, né, através dessa presença dos nãos, nadas e nuncas nos poemas dela, eu precisava de um material, vamos dizer, um pouco mais acadêmico para terminar a dissertação. E quando eu vi a proposta do simpósio temático, eu pensei, bom, agora é um momento em que eu posso trabalhar essa percepção do silêncio propriamente na poesia. Eu vou tomar a liberdade, então, agora, de ler um trecho pequeno para que vocês talvez tenham maior apreensão do que eu estou falando em relação aos poemas e à estrutura da poesia da ideia, né? A experiência do outro ao ler o poema de Ideia não está desenhada, justamente porque negada a palavra. A experiência é do leitor. O contínuo ausentar-se de ideia nesse pensamento, ao contrário do muitas vezes dito, não é dedicar-se a uma solidão de clausura. Pelo contrário, na sua expressão de poeta, é potencializar a relação com o outro, na sua ausência de sentido, na sua economia de palavras, embora com ritmo e provocação suficientes para fazer o outro existir na leitura. A exigência rítmica de ideia, o uso da segunda pessoa e a negatividade formam uma potência múltipla de canto da sereia que o faria entregar-se a essa poesia singular em sua simplicidade, porém definitiva na exigência que traz ao mundo.
exige do outro uma experiência singular, porque leva necessariamente o leitor a essa condição inebriante da leitura rítmica, esteticamente elaborada, mas vazia de sentido. Cada um, à sua maneira, pode preencher essa leitura. Aí dá-se a poesia a palavra no tempo. O poema Negro Licor pode ser considerado um exemplo contundente de um primoroso trabalho rítmico e uma estrutura de esvaziamento de palavras. Negro licor? Não. Barro. Ao desdizer pela negatividade, e como uma artesã, a poeta escava um elemento concreto e determinado, o negro licor, para através do oco que surge, o não, reposicionar o barro, substância informe, e criar uma certa sensação de decepção, pois o negro licor, em geral, é material mais nobre que o barro. Essa decepção, todavia, é por certo sentimento subjetivo, único, pessoal e intransferível. Essa mesma sensação é compartilhada pelo poeta Raul Zurita, quando trata de Ideia Vilarinho, em um artigo chamado A Noite Representável. Ele chama de black hole, o que eu chamo de oco ou eco. Vislumbramos assim que o poema existe porque o sofrimento nada pode dizer do sofrimento. O sofrimento é o black hole, o buraco negro da linguagem, em sua imediatez. Todas as palavras são sugadas, e parte da força da poesia de Ideia Vilarinho é fazer evidente que toda grande poesia só pode ser escrita senão à margem da morte, ou no limite um pouco mais além da onde a linguagem fracassa. O jogo de moldar, ou o buraco negro, está também em Adiós. Aqui, lejos, te borro, estás borrado. Aqui, longe, te apago, estás apagado. Ideia Vilarinho presentifica a ausência, aqui, longe, na contradição daquela que, estando longe, decide apagar. Ideia desconstrói a relação entre espaço e tempo a partir de um eu magnânimo. Com palavras coloquiais, diz algo completamente compreensível a todos que porventura leem o poema, porém que só pode ser compartilhado a partir da diferença. Outros elementos de construção dessa vacuidade são apontados pela crítica, como, por exemplo, no poema Dizer não, atar-me ao mastro, mas desejando que o vento volteie, que a sereia suba e com os dentes corte as cordas e me arraste ao fundo, dizendo não, 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 mas seguindo-a. Na observação do crítico Jorge Monteleone, o ritmo responde ao jogo do ativo e reativo, o afirmativo e a negação que antes eu mencionei. Quando se lê a continuidade rítmica da repetição, observa-se que ela nega a si mesma, dizer não, não dizer não, o afirmativo e o negativo. Ideia trabalha as palavras, novamente, como barro para convertê-las no invólucro, no eco, na forma que se apresenta quando dá ausência da matéria. Isso se dá de tal forma que a poesia muitas vezes refugia-se na busca por entender como é possível, então, dizer da linguagem na impossibilidade, o que acaba por se tornar a sua própria essência. Essa escrita, que prefere não agir, cuja suspeita é ser inoperante através de seus nãos, nadas e nuncas, instaura esse processo inseparável do devir imperceptível, que se encontra sempre numa zona de vizinhança ou em diferenciação. Ao possibilitar o rompimento do ruído excessivo, o poema age contra a ideia totalizante do eu e faz circular a casa vazia e produzir um sentido, citando Deleuze. Uma casa vazia que não é nem para o homem, nem para Deus, singularidades que não são da ordem do geral, nem da ordem do individual, nem pessoais, nem universais. Tudo isso atravessado por circulações, ecos, acontecimentos que trazem mais sentido e liberdade, efetivados com o que nunca sonhou, nem Deus concebeu. Fazer circular a casa vazia e fazer falar as singularidades pré-individuais e não pessoais. Em suma, produzir o sentido é a tarefa de hoje. Porque aqui o silêncio e a negatividade, agora eu falando sobre ideia, não estão pensadas como inefável, mas sim como muitas vezes o único ato possível diante da tagarelice ruidosa do mundo,
ou da agressividade constante do capital, ou ainda da espionagem impiedosa dos iguais. Abre-se um espaço para a construção de uma ficção própria, que por seu caráter subjetivo e único se opõe por necessidade de existência a qualquer caráter totalizante, alcançando aí um aspecto político contemporâneo. Os nãos, nadas e nuncas são a forma bruta da matéria, o barro que guarda silêncios, a serem possivelmente preenchidas pela leitura autoral. Leitura, primeira, como... 5 minutos, Denise. Tá bom. Eu li o seu comentário. Silêncio como o único ato possível. É exatamente isso. Eu só estava repetindo o que você tinha acabado de dizer, que eu achei assim perfeito essa... É exatamente essa percepção que eu tenho da leitura dos poemas da Ideia Vilarinho. O silêncio, a elaboração estética do silêncio nos poemas são, acima de tudo, um ato, uma atuação, né? Ao contrário do que se supõe muitas vezes em relação ao silêncio, como a passividade, né? Assim, enfim, uma simples aceitação. Pelo contrário, é uma atuação bastante eficaz, aliás. É claro que aí a estrutura rítmica é que dá rumo para a poeta, que cria os contornos artificiosos para deixar deslizar a subjetividade alheia, por elementos gráficos, né? Como, por exemplo, poemas curtos, em especial nos seus livros, muitas páginas em branco, muitos espaços em branco, ausência de títulos, um trabalho editorial sempre muito cuidadoso. Nesse espaço da ilegibilidade ou da estranheza é que move-se o leitor dos poemas de ideia, de forma que a poesia se estabelece nesse espaço. A leitura daquilo que se pode ler vem da capacidade da abstração, que arraiga no juízo que se faz da linguagem, ou no poder de escavar. Porque parece que a poesia de ideia precisa desvencilhar-se da linguagem para criar os espaços de pensamento e fuga no leitor. A negatividade é, então, uma possibilidade para criar essa estranheza, um permanente distanciamento. Estar à margem, negar a experiência completa, provocar a espera, são os artifícios poéticos de ideia. Eu não vou me estender, porque justamente eu acho mais interessante que a gente falar um pouco dos poemas dela, né, que não se limitam, as palavras não, nadas e nunca são muito frequentes, mas também outros elementos de espaço, como isso, por exemplo, a espera, a imaginação, a dúvida, o dizer que não vai dizer, e para isso eu queria ler um poema para finalizar, que é um poema, deixa eu encontrar aqui, eu vou ler já traduzido, queria dizer que a ideia não só foi traduzida no Brasil em 96, e que nesse momento eu e o professor André Fiorucci, aqui da Federal de Santa Catarina, estamos trabalhando nessa tradução. Sabes, disseste, nunca, nunca fui tão feliz como essa noite. Nunca. E me disseste no mesmo momento em que eu decidia não dizer-te, sabes, seguramente me engano, mas acredito que mas me parece essa noite mais bonita da minha vida. É isso. Obrigada. Obrigada, Denise. Um minuto de crédito aí, Denise, velho. Tem um tempinho ainda. Quer aproveitar? Claro. Pelas minhas contas, 3 minutos. Acho que pelo Paulinho, menos. Porque eu fiquei com uns 5 minutos. Eu comecei no 27 aqui, então... E aí, então, vigora o tempo que a Débora marcou, esse é oficial. Então, vamos lá. Pode continuar. Deixa eu pensar. O que eu posso falar agora? Eu já organizei minha cabeça de uma maneira que podia... Bom... o silêncio, né, como elemento, como eu disse no início, o silêncio pensado como atuação
principalmente, essa foi sempre a minha percepção sobre o poema, na leitura do poema. Um elemento frequente é a leitura, que foi o que me despertou o interesse para a pesquisa, foi ler e ter sempre a sensação de que eu não havia lido aquele poema. Isso se reproduz, isso é contínuo, é quase uma impossibilidade de contenção do poema, justamente em razão da negatividade. Eu tinha selecionado um trecho que eu não li aqui, que é um trecho do Agamben, que fala para que serve a poesia, a quem se dirige a poesia, um texto dele, que diz que a poesia ela tá direcionada para o leitor que não sabe ler, que é exatamente essa sensação que o poema traz, né? Os poemas de ideia são frutos do que não se escuta a partir da leitura, já que sempre há apenas uma leitura subjetiva. Agamben, no seu texto A Quem se Dirige a Poesia, define esse leitor que não está habilitado para ler, o iletrado, que somos todos continuamente na leitura dos poemas de ideia, porque não há um código de leitura único, não há uma forma única, capaz de ser decifrada e acabada, porque existem tantas quantas subjetividades sejam possíveis, né? Ela tem um livro que se chama Poemas de Amor, que é o livro best-seller dela, é um best-seller porque teve 15 edições, um livro de poesia traduzido em inúmeras línguas, e ela mesma manifesta isso, ela diz que muitas vezes isso é desvalorizado, porém, quando se cabe a alguém, o que ela chama de poesia que suscita adesão, está bem, né? Então, se abrem várias perspectivas de pensamento do silêncio dentro da poesia da ideia, né? Desde os aspectos formais até os aspectos editoriais e temáticos, né? Ok, Denise. Muito obrigada. Obrigada. Muito legal, acho que tem muita coisa para falar, né? E quanto mais silêncio, mais interpretações. Isso mesmo, obrigada. Tá. Obrigada. Vamos para terceira. Flavinha. Olá. Tá dando para me ver, eu não sei como é que tá a luz aqui. Mas... o Paulinho falou que eu tô numa escuridão aqui, assim, mas não tem como mais. Eu tô te vendo muito bem, tá ótimo para mim. Tá ótimo. Boa noite, então, sou a Flávia, eu falo de Araxá, sou professora do Cefet aqui. O título da minha apresentação é Água Viva, a palavra como medida do silêncio, mas isso é uma retomada da minha pesquisa, não do doutorado, mas do mestrado de 17 anos atrás. Eu criei um fôlego, esse simpósio me ajudou nisso também, espero conseguir retomar alguma coisa a partir daí. Bom, a investigação acerca da linguagem e da criação literária, mais especificamente da dificuldade de correspondência entre o mundo das palavras e o mundo das sensações, às quais se pretende alcançar, é constante nas obras de Clarice Lispector e parece se adensar nos livros posteriores a Paixão segundo GH, que é de 64, e Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, de 1969. Água Viva, publicado em 73, livro inaugural dessa nova fase, parece estabelecer uma espécie de projeto literário em que a escrita é baseada em outra forma de organização, através da qual a palavra, se não pode ter resolvido a sua insuficiência, é manejada e direcionada a uma dimensão mais ampla que permite maior aproximação do universo buscado nas obras. Quase um livro de ateliê, Água Viva propõe romper, e de fato rompe em sua estrutura, com as categorias literárias e narrativas. Denominado de ficção, não apresenta enredo ancorado em dados exteriores, caracterização de personagens ou de espaço, nem linearidade cronológica. Narrativa que não narra, obra literária que se recusa a ficcionalizar, o livro é organizado por fragmentos que parecem agrupados pela semelhança de núcleos temáticos em uma estrutura repetitiva e circular. Sua linguagem, denominada por alguns críticos como de barroca ou rococó, por exemplo,
É repleta de metáforas, oxímoros, símiles, polissíndetos, repetições, digressões que dotam o texto de um caráter ensaístico. A narrativa é desorganizada pela constante quebra sintagmática, pelo uso de frases nominais não finalizadas, além do privilégio da coordenação, que reduz o número das orações subordinadas, escamoteando a lógica de causalidade. Toda essa, eu cito aqui uma expressão, parafernália metafórica, para utilizar a expressão negativa de Assis Brasil, dota o texto de Lispector de uma característica particular e inconfundível, marcada pelo excesso. O que nos força, a essa altura, o questionamento dessas colocações num simpósio que busca investigar a contenção e o silêncio. Mas é justamente pela via paradoxal que, mais uma vez, a autora parece alcançar seu propósito. Se o excesso aumenta a carga emocional do texto, ele também desgasta a expressão verbal, corrói o significante e demonstra o constante jogo com o inominável, é uma expressão da Clarice, com o silêncio que permeia a narrativa. A palavra, desculpa. Benedito Nunes já afirmava que o fracasso da linguagem em Clarice Lispector corresponde a seu triunfo por estar afinado à busca ética, eu cito Benedito Nunes, abro aspas, busca ética ou espiritual ao longo da trajetória, fecha aspas, errante das personagens criadas pela autora. Há em Clarice a procura por um estado de integração com a existência universal, por um estado autêntico, referido na obra como o it, o é da coisa, o inominável, e torna-se essencial para o vislumbre dessa outra realidade, que o ser perca seu contorno individual. Dessa forma, se a linguagem é o que constitui a condição humana, ao esvaziar-se o ser, esvazia-se necessariamente a linguagem. Em outros termos, a temática existencial nas obras da autora está em consonância com a linguagem nelas efetivada e constantemente inquirida. Em Água Viva, a questão que se coloca é justamente a de como atingir o indizível, outra expressão da Clarice, através de palavras. E a resposta concentra-se na tentativa de fazer a palavra brotar em sua concretude, no instante já, sem planejamento. Em um momento, a narradora nos diz, abro aspas, termino aqui esta coisa-palavra por um ato voluntário? Ainda não. Fecha aspas. A expressão remete de imediato à expressão palavra-coisa de Sartre, ao contrapor a linguagem do poeta à do prosador, recusando-se no primeiro o caráter utilitário da linguagem e apregoando a palavra, em sua utilização poética, o caráter de coisa e não de signo. Sua sonoridade, aspecto visual, tamanho, constituem o significado mais do que o expressam. Em Água Viva, para que a palavra se aproxime de um estado de autonomia e de imanência, e assim seja capaz de transmitir mais o gesto criador do que expressar um significado externo, é proposta uma homologia entre a criação literária e outras artes, mais especificamente a pintura, a música e a fotografia. E aí isso é o ponto em que eu trabalhei mais, né, porque isso vai derivando, por exemplo, uma comparação à música em relação ao jazz, canto gregoriano, música clássica, a pintura em vários formatos, né, desde Paul Klee, action painting. Então, daria para estender um pouco esse leque aqui, mas tentar manter esse foco no silêncio. A partir dessa relação sinestésica, tomando para si o instante já da fotografia, a autonomia e abstração da linguagem musical e o caráter de objeto palpável da pintura, a criação escrita tem sua dimensão ampliada e se aproxima das sensações buscadas. Clarice afirmou em outro livro, escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o irreproduzível, é sentir até o último fim o sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador. Portanto, como foi dito, agora já sou eu, permanecerá sempre a insuficiência da palavra, mas justamente por essa via, a da falha, será alcançada sua amplitude, seu potencial de silêncio.
Eu não sei se eu corri demais, minha tentativa de ficar no prazo, acho que até sobrou um tempinho, né? Mas a ideia é justamente essa, então, como aproximar a palavra daquilo que ela jamais vai poder expressar. E não sei se ficou claro, né? Um texto muito conciso, mas justamente acho que a resposta é essa modificação da palavra escrita, né? Para que ela possa se moldar, né, a esse universo do inominável, na verdade, em que ela busca expressar. Né? Então, que a palavra ganhe características e homologia com essas outras mídias, né, e essas outras artes colocadas. E acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Flávia. Obrigada a vocês. Tô com medo da gente estar estressando o pessoal, hein, Paulinho? Tudo que eu falei da questão do horário tem a ver com as normas aí que a gente, né, aprendeu do evento, né? Mas assim, Flávio, você ainda teria aí, mais 6 minutos ainda, 5 minutos, se tiver. Mas então, não sei se você ficou estressada pelo... Não, na verdade é o texto. Não, o texto está fechadinho, tá? Não. Só corrido na leitura. Mas então vou tentar mais. Flávio, você é de uma capacidade de síntese, viu? Que é a coisa mais linda de ver, assim. O problema é fichar, Paulinho. Então vamos seguir, né? A gente segue e aproveita o tempinho para conversar depois, né? Então agora, Lucas e depois o Paulinho, para a gente fechar a nossa noite. Lucas, boa apresentação. Olá, boa noite. Obrigado. Tá todo mundo me ouvindo? Beleza. E Lucas, perfeito. Certo. Só um segundo que eu esqueci o nome da minha fala. Tá, bom, a minha fala se chama O Silêncio como Experiência da Poesia em João Cabral de Melo Neto. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de apresentar aqui meu trabalho, agradecer a coordenação da mesa. E, em segundo, eu queria me desculpar também pelo, acho, estado pouco articulado da fala também. Eu tive os contratempos esses dias que roubaram um pouco minha atenção, mas eu tentei simplificar e esquematizar o máximo possível aqui. E, em terceiro lugar, a fala, né? Então, a minha apresentação vai ter um esquema bastante simples. Eu vou falar de 2 sentidos do silêncio na obra do João Cabral de Melo Neto, esses 2 muito reconhecidos pela fortuna crítica, e então vou falar de um terceiro sentido do silêncio, que eu explorei na minha pesquisa e que eu acho que é, de alguma forma, silenciado na interpretação da obra dele. Bom, antes de começar propriamente dito, eu queria estabelecer aqui uma pequena narrativa que os críticos usam muito para situar o início da obra do João Cabral, né, dentro da história da poesia moderna. A poesia moderna se envolveu na exploração da natureza autorreferencial da linguagem, e essa aventura conduziu a uma aniquilação do poder representacional da palavra poética. O grande exemplo disso é quando Mallarmé, naquele texto famoso dele, diz: flor. Não essa ou aquela flor, mas a flor ausente de todos os buquês, que é a própria palavra flor. Então, essa descoberta do brilho próprio da palavra seria, ao mesmo tempo, o eclipse das coisas atrás dela, né? Eu não vou discutir que essa pequena interpretação sobre a história da poesia moderna não é o meu objetivo e nem eu acho que eu tenho os meios para isso, né? Eu trouxe isso só para situar a poesia do João Cabral, porque os principais críticos dele colocam essa como sendo a situação da primeira poesia dele, né? Que vai do livro Pedra do Sono, de 1942, até a Psicologia da Composição, de 1947, ou 8, não lembro agora. Então, esse seria o principal problema da poesia do João Cabral. Eles colocam o João Cabral como um personagem dessa história e como uma espécie de superador desse impasse, né? Impasse porque, se no Mallarmé isso era uma espécie de afirmação, para o João Cabral se torna um problema, né? E só para contar um pouco do final do filme, o que os críticos dizem sobre a obra do Cabral é que ela radicaliza os termos dessa crise para chegar a uma espécie de superação dela, né?
que seria essa superação seria uma restauração do poder nomeante da palavra poética. Então, como se fosse um pequeno andaime aqui, umas pequenas ferramentas da leitura que eu faço, né? Dito isso, a gente pode agora passar para os sentidos do silêncio, que eu queria abordar na obra do João Cabral, né? O primeiro sentido é o de uma opção poético-existencial. É o silêncio de uma consciência que decide romper. Com o quê? Com a tradição, com uma dicção em que o poeta não se reconhece mais. Ele não quer mais falar aquela língua, ele não quer mais frequentar aquele idioma. O principal poema dessa interpretação é a Fábula de Anfion, que é o primeiro poema do livro Psicologia da Composição, que ficou conhecido depois do Benedito Nunes como o tríptico da poética negativa, do João Cabral. Anfion é o personagem mitológico que funda, a partir das pedras, a cidade de Tebas, tocando a sua lira, né? Na versão do João Cabral, Anfion vai para o deserto buscar o vazio e o silêncio. Toda a física do deserto, o sol, o calor, a mineralidade, o silêncio, são como que um modelo para essa mudez total que o próprio Anfion quer atingir. No sol do deserto, Anfion pensa ter atingido o silêncio que buscava. É então que o acaso ataca Anfion, faz soar a flauta dele e a cidade de Tebas se funda contra a sua vontade. Na parte final do poema, Anfion se ressente da sua criação involuntária, maldiz a Tebas criada pelo acaso e joga a flauta que ele trazia na mão aos peixes surdos mudos do mar. Esse é um pequeno resumo do poema, né? A interpretação da Fábula de Anfion é como a de uma busca trágica pela ascese e de uma valorização da ascese, da contenção, do enxugamento, como condições de uma expressão consequente e como etapa necessária para o atingimento da expressão desejada, né? Uma etapa na busca do João Cabral por uma dicção própria. Deixa eu olhar aqui como é que anda o tempo. Comecei a 251. Tá, ok. O segundo, agora eu vou passar para o segundo sentido de silêncio, né? Que é fazer isso de maneira um pouco mais curta. O segundo sentido do silêncio, eu poderia ter feito esse trabalho como sendo a primeira fase do João Cabral, acho que é mais preciso. Então, os sentidos do silêncio o silêncio como experiência poética na primeira fase de João Cabral, vamos dizer assim. O segundo sentido do silêncio que eu queria abordar é um silêncio ético, né? A mudez diante da realidade e a pergunta: como cantar? Como escrever? Como fazer poesia diante de? E tem uma anedota muito famosa da fortuna crítica de João Cabral e da biografia dele, que é quando ele descobre que a expectativa de vida no Recife era de apenas 26 anos, e isso mexe muito ele e provoca uma reorientação da poesia dele. Então, esse silêncio ético seria o que motiva, a partir do Cão Sem Plumas, a entrada do real histórico, né? A restauração da referencialidade na poesia do João Cabral. Então, o que a crítica faz é sobrepor esses dois sentidos do silêncio na obra dele, ético e estético. O fechamento da poesia moderna na sua natureza autorreferencial é, ao mesmo tempo, um isolamento dos poetas ao mundo, à história. Há uma comunicação fundada no que há de social comum entre artista e público. Uma espécie de niilismo, né, que é uma palavra que, vez por outra, aparece nos textos sobre essa época do Cabral. O meu problema com essa forma de narrar a obra do João Cabral é que ela subordina a psicologia da composição e, de forma mais ampla, a primeira fase da poesia dele, a um objetivo, que seria esse, de restaurar o circuito social e comunicativo da poesia. Como se o silêncio e a recusa fossem uma etapa necessária e a única para uma reconquistada mímese do real. Então, para mim, o problema é que o livro vira uma etapa e a interpretação se fecha numa esterilidade. E se o livro vira uma etapa, uma peça colocada com um fim visto de antemão, o que poderia haver de crise da linguagem poética se desfaz. Porque eu acho que o característico de uma crise é o seu caráter aberto, né? É a espera e a escuta de um fora.
mesmo que esse fora venha de dentro. Então, uma crise é, de certa forma, um evento que não acaba e que continua emanando virtualidades e possibilidades para a gente colher ao longo do tempo, né? E quando você fecha a interpretação dessa forma, assim, coloca tudo com um grande finalismo, você desfaz esse caráter, né, do que foi uma grande crise da poesia de João Cabral. E o segundo problema que eu identifico é que essa situação gera... desculpa, vou recomeçar. E o problema é que essa... Desculpa mais uma vez, gente. O problema que essa situação gera é que os dados da primeira fase dele, que não se encaixam nesse esquema interpretativo, tendem a sofrer um apagamento. E esse é o caso, especialmente, com A Pedra do Sono, o primeiro livro dele, que eu, inclusive, estudei no meu mestrado, e que eu acho que existe uma caracterização muito interessante do silêncio e da poesia, que não recebe tanta atenção. E esse é o último sentido do silêncio, que eu vou me voltar agora. Bom, quando se fala da Pedra do Sono, não tem como não evocar também um texto crítico do João Cabral, que foi inicialmente uma palestra que ele deu em 41 ou 40, não lembro bem, e que se chama Considerações sobre o Poeta Dormindo. É um texto em que o João Cabral propõe uma afinidade essencial entre a poesia e o sono. De maneira resumida, nesse texto, Cabral apresenta o sono como uma experiência indizível, incomunicável, porque ele é uma duração vazia. Ele é a própria antítese da experiência. Diante dele, o sujeito não tem nada a dizer, porque ele não viveu o sono como algo sensível. Quando o sujeito dorme, não é mais ele que é o sono, né? O sono é uma espécie de pequena morte. No sono, o sujeito está ausente. E é essa experiência do não exprimível que predispõe as pessoas à experiência da poesia. Ele diz, inclusive, que o sono é um treino para a poesia, né? E, bom, no livro ele persegue esse desafio de exprimir o inexprimível que ele via no sono, né? Então, essa mudez a que o sono reduz o sujeito é expressa diversas vezes no livro. Eu acho que eu tenho ainda 5 minutos, né? Eu vou tentar apresentar aqui uma janela, só um segundo. Sim? Tá ok? Ok. Tá, obrigado. Aqui, Lucas, se você puder abrir um pouco, dar um zoom na sua tela, dá mais leitura. Melhorou assim? Melhorou. Tá. Eu trouxe alguns trechos aqui de Pedra do Sono só para mostrar como a experiência do silêncio está presente no livro e ela é extensamente nomeada ao longo do livro, né? Deixa eu ver onde é que eu tô aqui no livro. Há 20 anos não digo a palavra que sempre espero de mim. Ficarei indefinidamente contemplando, meu retrato é o morto. Do poema que se chama só Poema, que é o poema de abertura do livro. E aqui um segundo poema curtinho também, em que ele se coloca nessa situação também de um sujeito que se contempla em silêncio, né? Os sonhos cobrem-se de pó. Um último esforço de concentração morre no meu peito de homem enforcado. Tenho no meu quarto manequins corcundas, onde me reproduzo e me contemplo em silêncio, né? Então, essa aqui é a experiência do sono de como o sono reduz o sujeito ao mutismo e, ao mesmo tempo, eu teria que mostrar mais poemas, mas como o sono rouba o sujeito de si mesmo, né? E rouba dele a ação, o movimento, o pensamento, para recriar tudo isso no espaço do sonho, né? E aí o sujeito meio que assiste às suas próprias faculdades numa vida própria. Aqui só mais algumas instâncias onde isso aparece. Eu esqueci de colocar os poemas, desculpa, gente. E arcanjos silenciosos, o vazio se cala, demoradamente, nenhuma voz me falou. O interessante aqui é que o João Cabral faz justamente uma analogia entre a poesia e o sono, né? Tudo o que se pode falar sobre o sono, se pode falar também sobre a poesia, nesse primeiro livro do João Cabral. E aqui eu vou passar para 2 outros poemas que são muito importantes para a gente ver isso. O primeiro se chama Dois Estudos, eu peguei só um trecho,
que é esse. Esse tu aqui é a poesia com P maiúsculo, né? Tu és a antecipação do último filme que assistirei. Fazes calar os astros, os rádios e as multidões na praça pública. Eu te assisto imóvel e indiferente. Então, aqui, como no livro, também tem essa relação de contemplação e de mudez e de arrebatamento diante da poesia, né? E esse último poema aqui acho que é o mais importante do livro. Ele é muito citado, principalmente pelos versos finais, e é muito interessante também sobre esse aspecto. Eu vou ler só mais ele. Poesia, se chama poesia também, né? Ó jardins enfurecidos, pensamento, palavra, sortilégio, sob uma lua contemplada. Jardins de minha ausência imensa e vegetal. Ó jardins de um céu viciosamente frequentado. Onde o mistério maior do sol, da luz, da saúde? Interrogação, né? Não botei a entonação, desculpa. Onde que eu estava? Bom, então dá para ver nesse poema aqui também que ele caracteriza a poesia exatamente como ele caracteriza o sono, né? Como sendo espaço de uma ausência imensa e vegetal. E ao mesmo tempo de um céu viciosamente frequentado, que é uma relação ao mesmo tempo de dependência e, como que eu digo, e de perda de si mesmo, né? Tá acabando meu tempo? Tá. Sim, Lucas. Certo, eu vou encerrar. Então, contra o movimento de ascese que o João Cabral faz depois, eu acho que esse livro mostra, sobretudo, um movimento de arrebatamento diante da poesia, né? E o que eu acho interessante de dizer é que se a poesia não tivesse esse efeito profundamente desestruturante sobre o sujeito, né, a busca pela ascese não faria sentido. Então existe no livro toda uma pletora de afetos que o João Cabral exprime a respeito da poesia, por meio da analogia entre a poesia e o sono, que eu acho, não vou mais poder entrar nesse detalhe, mas que eu acho que continua trabalhando na obra do João Cabral como uma espécie de pensamento não pensado e como uma das condições silenciadas do efeito da linguagem poética, que ele nunca abre mão. Bom, não vou mais me estender, passou já. É isso. Eu queria agradecer e dizer que o meu trabalho continua. O meu trabalho tenta fazer essa nova chave interpretativa e continuar lendo a obra do João Cabral nesse sentido. Mas aqui eu queria só apresentar esses 3 sentidos do silêncio e tentar estabelecer essa alternativa chave de leitura de maneira muito breve. Bom, é isso e obrigado. Obrigada, Lucas. João Cabral é João Cabral, né? E ele escreveu 2 poemas, pelo menos 2 que eu saiba, assim, se eu me lembro bem, para Marianne Moore, que é a inspiração, né? Sim. Não sei se você conhece, mas são muito bons também. Sim. Então tá, vamos seguindo, né? Nosso próximo palestrante é o Paulinho. Vamos lá, Paulinho. Então, E você aí, começa às 7h08, beleza? Por favor, sejam rigorosos comigo, viu? Porque eu tento falar muito e já está contando esse tempo dessa bobajada que eu estou falando aí, tá? Primeiramente, eu vou apresentar aqui um slide. Eu sei que é muito pouco comum no ambiente dos estudos literários e tudo, mas eu gosto de fazer isso porque é uma espécie de autocontrole que eu gero para mim aqui. Vocês estão enxergando aí? Tá apresentando? Sim, beleza, estamos vendo. A logo da UFSJ aí, né? Então tá, beleza. Bom, pessoal, boa noite, então, muito obrigado. Quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade de fazer parte desse simpósio Poéticas da Contenção, entre arte, palavras e silêncios, né? A professora Débora e eu, a gente é uma família aqui, temos 2 filhas, a gente
vive aí, e temos poucas oportunidades de uma confluência nas nossas trajetórias acadêmicas. Essa foi uma delas, incrivelmente, por via do silêncio, ainda que não seja uma área de trabalho minha, mas eu gosto muito, né, de me arriscar e em certos momentos tem tudo a ver com o que eu faço também, né? Então, eu propus essa ideia aí, né? Então, quero com muita humildade me colocar entre vocês aí, né? Não tem nenhum tipo de expertise nessa discussão, mas é um assunto que me interessa muito e me fez também fazer uma revisitação em alguns elementos da minha formação na literatura, na letras, né? Na UFMG, porque eu tenho mestrado em literatura de expressão inglesa, doutorado em linguística, mas terminei trabalhando na comunicação, com a questão de ciências da linguagem, e atuo no mestrado em artes, urbanidade e sustentabilidade, que é o PIPAUS. Então, eu tenho uma atuação muito, vamos dizer, pulverizada por aí, ou seja, praticamente quero falar de tudo, mas não sei falar de nada. Mas, bom, vou tentar propor, então, para a gente aqui hoje, até quando eu estava mostrando para a Débora minhas ideias assim, sobre essa fala de hoje, esses dias, recentemente, ela me mandou um artigo que eu quero tomá-lo como ponto de partida, e vou falar assim, de 3 microclassificações que eu propus para os fenômenos do silêncio que eu conseguia regimentar nesses dias, quando parei para pensar um pouco na questão desse simpósio, né? Então, tenho aprendido muito, mas confesso que tem tido pouco tempo acadêmico de pesquisa para verticalizar nisso, mas eu hei de fazê-lo, porque já coloco assim como uma espécie de trabalho com questão de análise crítica de design. Eu acho que o silêncio vai entrar como um componente interessantíssimo. Então, eu propus aí 3 formas de enxergar o fenômeno do silêncio nos exemplos que eu trouxe. Um silêncio uma crítica a uma prática social. Eu pego passagens de Brecht e Martin Luther King só para ilustrar esse momento de grande, vamos dizer, de conflitos, de grandes questões políticas e sociais, como a gente tem visto agora deflagrando no Brasil e no mundo, né? Não só decorrentes do cenário político ideológico, de encrudescimento de um capital transnacional, de uma direita ultraliberal, né? E a confluência com fenômenos aí de ordem racial bom, de naturezas aí, milhões que a gente não precisa nem nomear, né? São inomináveis, é melhor o silêncio às vezes. E achei legal ver todo mundo falando, porque, poxa vida, que aprendizado, e já vim vindo assim, poxa, pensando que luz eu posso trazer. Também o silêncio como signo literário. Aí eu quero fazer uma homenagem a Toni Morrison, que é uma escritora que, né, marcando aí um aniversário de 1 ano da partida dela, foi em agosto de 2019, falar um pouco dessa experiência, e também de um autor que eu me lembrei ao discutir o silêncio, que vai conectar um pouco com o que a Denise trouxe de silêncio, como um não agir, né, que eu acho muito interessante. Bom, então vamos lá. Uma reflexão inicial que eu trouxe da própria Toni Morrison, que ela fala: as minhas escolhas de linguagem, a minha confiança na compreensão plena dos códigos imbricados na cultura negra, o meu esforço para realizar co-conspiração e intimidade imediatas, bem como a minha tentativa de moldar um silêncio enquanto o quebro. Olha que legal isso, né? Isso está no prefácio desse livro, que eu gosto muito, que eu amei quando eu estudei ele. Tem até uma escrita acadêmica que eu não encontrei, senão eu teria usado aqui hoje, que é o The Bluest Eye. Então, ela introduz esse livro, um prefácio que é quase tão grande quanto o próprio texto, e ela fala dessa minha tentativa de moldar o silêncio enquanto o quebro, né? Um pouco do que já se falou aqui. São tentativas de transfigurar a complexidade e riqueza da cultura negra americana numa língua digna de cultura. Então, sem me estender aqui, fazer essa homenagem dessa figura que eu tive a chance de ver pessoalmente no auditório da Faculdade de Letras aí, ó, pessoal. A turma Flávia, Miguel, ela esteve aí no auditório, se não me engano, Sônia Viegas, aquele da Fafiche, no ano, não sei se 89 ou 90, antes ela teve o Prêmio Nobel de Literatura. Então, tive a honra, mas não conhecia nada do trabalho dela, fui conhecer só depois, né? Bom, então, esse artigo que eu vi esses dias foi interessante, que a Débora me mostrou, apesar de realmente eu não ter, né, não é, a questão aqui não é o artigo, mas porque os regimes autoritários odeiam livros. Eu já estava pensando no Brecht, discutindo Hitler, a Débora falando da discussão que ela propôs, que ela vai trazer amanhã, questão dos livros. Então, e esse artigo fala da Toni Morrison, justamente do livro The Bluest Eye, e fala não necessariamente do silêncio, mas fala também de Hitler e de coisas de livros. Portanto, eu peguei esse artigo, né, assim, ela fala então do olho mais azul,
esse artigo, cujo subtítulo é Investida de Bolsonaro e Paulo Guedes contra a leitura, explica muito de seu governo. Então, que interessante, antecedendo aí a própria apresentação da Débora, essa questão dos livros também, do silenciamento, né, por um antagonismo aos livros, é muito interessante. Né? 7 minutos já se foram, estou aqui contando meu tempo, para não ser injusto com ninguém, dando mais tempo para mim. Né? Bom, a autora desse texto é a Laura Astrolabio, não vou aqui discutir a questão do texto, nem do argumento, mas só mesmo das pautas que ela suscitou, né, há um mês atrás, 19 de setembro. No entanto, ela nem se referiu à questão da morte da Toni Morrison, né, ela aludiu ao texto The Bluest Eye, O Olho Mais Azul. E aí, então, bom, então eu fiz esse apanhado desse artigo, que foi interessante, um combustível novo para essa discussão que eu estava trazendo para cá hoje. Então, falando do silêncio propriamente dito, né, essa exclamação ainda para ninguém assustar, não é só mesmo para poder abrir caminho para o silêncio. Então, dos trechos que eu selecionei do Bertolt Brecht, aí, inclusive desse Círculo Caucasiano, né, essas são peças, às vezes poemas que foram publicados dispersamente, então há muitas referências, mas eu estou pegando assim os entes mais gritantes para poder dizer, né, então, aos que vierem depois de nós, essa passagem, ó, que tempos são estes em que é quase um delito falar de coisas inocentes, pois implica em silenciar sobre tantos horrores, né? Então, eu penso, né, eu tentei traduzir esse silêncio como uma prática social que, no caso, o Brecht nomeia para criticar, né? E ele, em outras situações, ficarão maiores as propriedades dos que possuem e a miséria dos que não possuem, as falas do guia e o silêncio dos guiados, ou seja, também uma crítica a um comportamento silente ante determinadas aberrações políticas sociais, né? E Martin Luther King, mais tarde, aí 20 anos depois, aí, né, também na sua militância, ele fala de um estarrecedor silêncio e indiferença das pessoas boas. Eu peguei isso, então, como valores aí, basicamente, que esses dois entes discutiram nos seus devidos momentos, aí, um relacionado a Hitler, ao nazismo, à guerra, e outro relacionado ao movimento pelos direitos civis, e essa crítica aí à omissão, covardia, medo, ou por interesses corporativos, ou desinteresse, ou coerção, coação, ignorância, comodismo. Eu tentei listar uma série de vamos dizer, de comportamentos ou de características que fossem pontuar isso aí. Bom, e quanto à indiferença, né, me levou também a pensar, né, uma parte do que talvez a personagem Toni Morrison apresenta, mas eu quis pensar mais na Toni Morrison como sendo um silêncio como signo literário. Aqui eu vou pegar uma passagem também do Harold Bloom, que eu encontrei também, discutindo essa coisa do silêncio. Ele fala assim, que a Toni Morrison cria muitos silêncios que o autor, né, entre capítulos das estações do autor, tem que, desculpa, a pessoa que estiver lendo tem que preencher com sentidos. Então, o silêncio é interessante que te instiga ao preenchimento, né? E aí, desculpa, bom, e aí também, ao dar forma ao silêncio, né, vozeando ele, a Toni Morrison transcende o silêncio por meio da linguagem, né? Isso ele está comentando, então, a própria fala dela sobre o prefácio. E então esse silêncio como signo literário muito bem usado e defendido pela própria Toni Morrison. Quem está fazendo a coisa dos horários? Débora, por favor, você pode precisar me falar se eu tenho. São 3 minutos que eu tenho, eu já perdi a conta aqui. Por último. Tem 7. Você começou 7h10, eu acho, né? Então tá, maravilha. Por último, pensando aqui recentemente nessas formas de silêncio, eu encontrei, assim, na minha própria lembrança de leituras acadêmicas, um conto que tinha me marcado muito. Tinha sido esse do Murray Bale e da Nadine Gordimer, mas eu decidi recuperar exatamente qual que é, porque ele não nomeia. Mas esse conto, né, O Silêncio, é uma obra-prima que eu acho, assim, da discussão do silêncio, porque é um silêncio que leva aí, talvez, a fazer essa conexão que eu tinha enxergado com o que a Denise trouxe na ideia, né, na poesia da ideia, que é esse silêncio do não agir, né? E é lindo, não sei se vocês têm familiaridade com esse conto, mas acho que vale a pena, né? Bom, The Bluest Eye, se vocês não conhecem, a Pecola, que é a personagem, ela é assim, ela é silente ao longo de praticamente toda
a narrativa que é feita pela Cláudia, a irmã dela. Há um desempoderamento dessa personagem e o sofrimento que ela passa, as diversas situações, né, que ela atravessa, assim, são inomináveis, nem é o caso aqui agora, mas então a Toni Morrison justamente estrangula essa voz para trazer esse componente da própria vivência, né, dessas famílias que ela queria, de alguma maneira ou de outra, narrar, né. E aí, no caso do Murray Bale, é interessante, porque ele, nesse conto dele é muito legal, porque é a relação comercial de um sujeito, assim, saindo do colonialismo ali, na Austrália foi independente no começo do século XX, mas depois até 1930 estava ainda mais atrelado, depois constituiu aquela Commonwealth, mas assim, o colonialismo inglês sobre a Austrália, né, se mantém. E tinha um cara, né, que morava no deserto sozinho, num posto lá de uma empresa que caçava coelhos, né, um cara híbrido de aborígene, e ficava ali 20, 30, 40 dias sozinho, 2, 3 meses sozinho, caçando, levando os coelhos para uma geladeira e aguardando que um caminhão viesse buscar. Toda vez vinha esse mesmo cara buscar e tudo. Então ele escutava de longe o caminhão aproximando, ele ia lá, arrumava os coelhos, o cara vinha, aí tinha aquele mesmo diálogo, né, do cara, como é que tá? Aquela conversa de preenchimento, né, e o cara sempre trazendo coisa para ele, pensando assim, pô, esse cara está aqui há 3 meses sem falar, né? Até que começou, né, a esse sujeito que caçava coelhos, um dia só deixava os coelhos lá, esperava o sujeito ir embora. Já não queria conversar mais. Não cabia em palavras. Então, terminando essa gracinha que eu quis fazer desse silêncio como indiferença. E aí, como síntese, então, essa crítica à prática social que eu tentei pontuar rapidamente em Brecht, Martin Luther King, esse silêncio como signo literário que a Toni Morrison toma como instrumento, e esse silêncio da indiferença, dessa resistência do Murray Bale, né, no deserto australiano, de não querer companhia, né, e também você percebe, obviamente, nas obras de King, na escrita, na militância né, desses 3, Toni Morrison e Brecht. Então, desculpa aí, não sei se eu cravei o tempo, se eu passei, mas obrigado pela atenção e adorei participar disso aqui, né, e, assim, estou disposto aí, né, a gente debater, e valeu demais. Eu nunca vi uma mesa tão disciplinada na minha vida. Não sei se a gente foi autoritário, mas ninguém extrapolou, em nenhum congresso eu vi isso, assim. Acho que talvez a gente prefira o silêncio às palavras, né? É a única explicação que eu tenho. Então, sobra um tempo aí bom para a gente conversar um pouquinho, né? Trazer questões, fazer comentários, dialogar. É interessante porque, né, a natureza paradoxal de falar do silêncio, que parece paradoxal, mas que, no fim das contas, a gente vai percebendo que esse conceito de silêncio como ausência, ele não existe, né? O silêncio comunica de todas as formas, assim. Então, eu queria abrir para perguntas primeiro, eu até anotei, fiz alguns comentários aqui, mas queria priorizar vocês, ver se vocês têm alguma coisa para... Se vocês quiserem abrir a câmera, os microfones. Eu queria, na verdade, agradecer a todo mundo, né? E aos 2 coordenadores aí, organizadores, e fazer só um comentário que eu acho que é muito interessante, como que a coisa vai para todos os lados, né? E um tema que, a princípio, eu falei, bom, mas como que eu entro nisso? E está em João Cabral, e a gente lembra de censura, no momento atual. Então, para começar, só um comentário, um agradecimento. Eu achei excelente a fala de todo mundo, vou procurar várias referências aqui. Nossa, sem dúvida. As falas foram excelentes e muito controladas dentro do tempo, e tanta coisa foi dita, né? Como que vocês conseguiram organizar esse tempo? Aí me surpreendeu. Vou ter que organizar minha vida amanhã. Mas é isso, Flávia, concordo sim. Vai lá, Paula. Tenho perguntas. Vamos lá. Na verdade, é mais também um comentário geral, porque tem várias coisas que vocês apresentaram hoje que eu não conhecia. Eu não conhecia a ideia, eu não conhecia a Anna Hartley, e acho que são várias referências legais para procurar, né?
Gostei muito também de ouvir a Flávia sobre a Clarice, e até gostaria de falar para ela, né, que faz umas 2 semanas eu vi uma banca de doutorado sobre uma tese, né, que fala só das pinturas da Clarice. Tenta olhar para as pinturas, né, e não tanto para o texto, assim. Então, foi muito legal, assim, porque associa muito também com essa verdade poética, né, que a Clarice trazia, como isso está em 2 linguagens diferentes, assim. E, Paulo, muito obrigado também. A Toni Morrison é uma marca para mim, assim, de como pensar silêncio mesmo, né, o Amada é um dos meus livros favoritos, assim, e acho que... Mas a minha pergunta, na verdade, vai para a Clarissa, que eu fiquei muito, assim, querendo saber um pouquinho mais, né, que eu vi que ela entrou nisso e, no fim, não deu para falar mais. Eu queria saber mais sobre essa ideia de esferas do inteligível, assim, né. O que é isso, como que ela pensa isso dentro da obra dela, porque achei tão incríveis esses poemas visuais dela, e fiquei querendo saber mais desse inteligível aí. Obrigada pela pergunta, Paula. Tá dando para ouvir direitinho? Então, esse termo esferas do inteligível é, na verdade, parte de uma pesquisa que acompanha a obra da Hannah Hader, porque além de ser poeta e cineasta, artista, ela também foi uma pesquisadora, e ela estudou sobretudo o barroco, mas também estudou movimento experimental, e ela ia muito na linha da linguística, estudando as correntes da semiótica, e estudando, meio que toda a pesquisa dela era em relação aos limites do texto. Então, os limites da legibilidade e da ilegibilidade. E aí ela fala que toda essa... que na escrita existe um pacto lúdico entre o leitor e o escritor, porque o leitor é o que cifra e o escritor é o que decifra, né, numa ideia canônica, assim, de literatura. E aí o que ela tenta fazer o que ela faz, na verdade, né, nas obras, é explorar essa questão da inteligibilidade, pensando que a poesia ela tem uma opacidade fundadora que acompanha e que ela não busca uma comunicação imediata de conceitos ou de termos, e que ainda assim a poesia pode, por isso e por outras razões, ser usada por discursos dominantes, né? Como foi usada pelo regime salazarista, durante a ditadura portuguesa, etc. Então, toda a arte ela tem essa espécie de potencial de mostrar esse silêncio e essa ininteligibilidade que participa de qualquer linguagem, de qualquer forma de comunicação, a partir da radicalização disso. Então, as esferas do inteligível são uma espécie de, na verdade, de jogo com a questão da legibilidade e da ilegibilidade, pensando como são 2 questões que são extremamente consonantes a qualquer forma literária. E a partir da poesia a gente consegue ver de um jeito mais radical como que isso se estabelece nos discursos também. Não sei se eu respondi sua pergunta. Nossa, ótimo. Muito bom, obrigada. Posso fazer um comentário sobre isso também? Eu fiquei muito interessado também nessa poeta, que eu também não conhecia, mas eu lembrei muito de uma artista que eu pesquisei, que era a Mira Schendel. E ela, quer dizer, aí existia uma certa, justamente uma análise da obra dela via semiótica, que tentava buscar ali naquele turbilhão, principalmente dos objetos gráficos, naquele turbilhão de letras, uma sequência, quase como se fosse assim, um caça-palavras, sabe? E quando se tratava, na verdade, justamente dessa ilegibilidade, assim, né? Então tem muito a ver, eu fiquei bem interessado, assim, com certeza eu vou procurar ela. Adorei a sua apresentação também, Clarice. Ai, que legal. Não, eu amo a Mira Schendel e realmente acho que é bem por aí. Eu penso muito nas obras dela que justamente tem a ver com a questão do texto, né? Da literatura e das formas de costura, que é uma coisa que vai aparecer muito na Hader também. Essa exploração da construção do sentido para essa imagem da textualidade, do tecido.
enfim, acho que tem tudo a ver mesmo. Miguel se inscreveu aí para comentar. Aí o Lucas vai na sequência, então. Tá, pode ser, Lucas. Beleza. Oi, gente. Vocês estão conseguindo me escutar aí, beleza? Tranquilo? Ó, bom, eu falo amanhã, né? Muito legal. Aí, parabéns para todo mundo da mesa. E é muito interessante ver como que, na verdade, né, o silêncio tem muitos sentidos. Né? Para uma coisa que não existe, ele tem sentidos à beça, né? Eu tô falando que não existe porque o meu trabalho em parte sobre o John Cage, né? Então, o John Cage, ele trabalhava com silêncio e dizia que o silêncio não existe, né? Mas é interessante como tem essa dimensão, digamos, do tácito, né? Que seria esse silêncio como violência social, né? E esse silêncio que se afirma como silêncio, né? Que não é tácito nesse sentido, não é mudo, ele não é invisível, né? Ele, na verdade, ele é bastante agressivo até, né? E aí eu queria... eu achei muito interessante, de novo, que a Clarice falou, eu não conhecia esses textos da Anna Hackley, sobre a ideia da poesia visual como uma poesia silenciosa, né? O que é, em certo sentido, paradoxal, porque ela foi né, fundada na contemporaneidade pelo Mallarmé, num texto que ele, no prefácio, ele fala que é inspirado na música de concerto, que o espaço em branco é o som ao redor, e que a posição, os tipos das palavras significam sons diferentes, né? Mas é engraçado, porque isso está lá no prefácio, na verdade, deve ser tipo um terço do prefácio do lance de dados do Mallarmé. Agora, eu nunca vi ninguém tentando fazer o que o Mallarmé propõe ali com o texto dele. Então, assim, acabou que ele se tornou, ele se fundou de uma maneira, ele acabou fundando essa tradição da poesia visual como uma poesia silenciosa, né? Bom, eu queria comentar um pouco isso, porque eu achei muito legal essa ecologia aí dos silêncios de todo mundo, né? Que obviamente não são os mesmos, né? Um é um silêncio do personagem, outro é um silêncio literal de uma obra que não é legível no sentido de decodificável por uma voz, né? Outro é o silêncio no poema, o silêncio de um personagem, né? E eu acho muito interessante essa pluralidade de silêncios aí, que obviamente não existem, né? Mas é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa a respeito disso, à vontade. Se não quiser também, amanhã a gente conversa mais. Bom, o Lucas está inscrito, é isso, o Lucas, né, e as pessoas, se quiser, a gente só pôr o nome no chat aí, só para a gente organizar. Mas está legal a conversa. Tá. Bom, eu queria falar também sobre a fala da Clarice, muito massa, né? Os poemas são incríveis, né? Eu acho duas coisas. A primeira é que me lembrou, não sei se acha que cabe e tal, mas me lembrou muito os livros do William Blake, né? Os livros que ele... A proposta dela, os livros que o próprio William Blake escrevia e fazia as gravuras, né? Porque também tem uns lances assim, tipo, as palavras assim na margem, né? Elas vão, tipo assim, as letras vão ficando miúdas, aí se misturando no negócio e virando figuras, né? Assim, tudo bem que no caso dele não é tanto uma fuga em direção ao silêncio, assim, é mais em direção a figuras, representações, né? Acho que tem uns que ele vira, as palavras vão virando insetos, as palavras vão virando fadas, tem um monte de coisa assim, e aí isso aí também entra numa economia mais ampla da página, porque tudo é muito fluido, assim, né? Tipo, enfim, só essa questão da tipografia, né, da fonte, das palavras irem se tornando o outro da linguagem, assim, né, tipo, me lembrou, assim, o modo como o William Blake escrevia e pensava lá os livros dele, e também pela relação que se estabelece entre texto e imagem, nesse caso dele, né, mais uma vez, tudo bem que é uma pintura bem representacional, né, ele desenha um monte de coisa lá, mas, assim, essa relação não é de representação, não é de espelhamento, né, tem também uma dimensão ali de vazio entre um e o outro, que é de onde surge
os sentidos dos diálogos entre o texto e a imagem nos livros dele, que é muito interessante, e de alguma maneira me lembrou os poemas, né? E a outra coisa é que, como é que é o nome? Eu esqueci o nome, um dos últimos poemas que você mostrou lá, que era... eu esqueci, inclusive esqueci também que... Imagens? Não, Bom, esse comentário eu faço depois quando eu lembrar, senão eu vou ficar aqui. Tá. Tá bom. Tá. Bom. Mas gostei do que você falou em relação ao William Blake. Eu, na verdade, conheço pouco a obra dele, mas até anotei aqui para procurar, porque eu lembro de ver algumas coisas e agora que você vai falando foi rememorando também, e é bem interessante. Porque a poesia dele, assim, você pode comprar um livro, Obras Completas do William Blake, e ler os poemas, né? Mas, assim, você pegar os negócios que ele imprimiu e criou à mão, tudo lá naquela época, inclusive não tem um igual ao outro, né? Todos são diferentes uns dos outros. E, inclusive, tem online, né? Isso tudo tem online digitalizado lá, demora para carregar as coisas, mas uma hora carrega. Mas... e aí é muito massa de ver, e também tem toda essa questão que lembra, assim, justamente das letras virando outras coisas, e os pontos de fuga da linguagem, assim, né? Em direção a um pensamento híbrido, né? Que é muito, muito interessante, assim. Massa, Lucas, obrigada. Eu vou procurar aqui depois. Valeu. Não, que é isso. Parabéns pela apresentação. Denise? Eu queria falar sobre o que a Clarissa falou também, sobre a questão da elegibilidade. Denise, você está com dois sons ligados. Eu vou desligar. Vamos ver como é que fica agora. Sobre a questão da elegibilidade, um texto do Christian Prijan, que chama Para que Poetas Ainda? Eu não sei, enfim, se vocês conhecem, que ele trata, o título do livro é Para que Poetas Ainda? E aí ele fala da elegibilidade, e ele diz que os poetas, em algum momento, são necessários porque são ilegíveis. É um texto sobre poesia contemporânea, sobre leitura de poesia contemporânea, e ele segue naquela linha, um pouco em que eu defendi, do excesso do ruído, né? E eu queria falar sobre, enfim, alguma menção que o Paulo fez em relação ao texto, ao que eu havia dito, em relação ao silêncio como atuação, em oposição ao silêncio como passividade, né? Eu não, e também eu acho que foi o Miguel que falou alguma coisa assim. Oi. Tá. Eu não entendo a passividade que em algum momento foi colocada como exercício do silêncio. A passividade de um coletivo, por exemplo, perante o autoritário, ela é muito... ela pode não fazer barulho, mas ela não é o silêncio, não é a prática do silêncio. A prática do silêncio como pode ser bastante reativa em relação ao totalitário, porque quando o silêncio ele vem do absurdo, ele é paralisante, né? Ele é reflexo de uma atuação. Eu lembrei do Paul Celan, o poeta depois da Segunda Guerra Mundial, né, em que a pergunta que predominava naquele momento era como fazer poesia, como escrever poesia depois do absurdo, né? E a saída, por exemplo, do Paul Celan naquele momento, que em alguns momentos eu até também no meu trabalho aproximei da ideia, é justamente esse. É preciso fazer a poesia, e é preciso fazer a poesia não a partir do absurdo, é a partir da falha, que também foi outra palavra falada algumas vezes aqui. Eu quero agradecer também a presença de todos e dizer que foi um prazer estar aqui. Tem um livro, né? Eu acho que é do Modesto Carone, que fala do Paul Celan e do João Cabral, né? O Silêncio nos dois, que é muito bom, assim, muito pequeno, mas
É um livro fantástico. Sim, se chama A Poética do Silêncio, inclusive. A Poética do Silêncio, é isso. É lindo esse livro, eu adoro. É muito bom. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Gostaria só de... Tocou no Modesto Caroli, não pude deixar de me lembrar, né? Eu estava na minha fala lá do nosso ST, lá de segunda-feira, eu estava falando sobre Kafka, né? E justamente o meu estudo é sobre gesto e som, e como, aos poucos, né, que o meu foco sempre era gesto e som como ruptura narrativa, né? Como o silêncio entra aí de forma que não tem como não estudar o silêncio, né? Se antes era só gesto e som, agora o silêncio é impossível não ser trabalhado, né? Então, acabei caindo aqui como monitora e está sendo incrível para mim poder ouvir vocês. Então, no sentido de que, por exemplo, né, tem até uma autora que eu estava lendo, né, falando sobre a obra do Kafka, como ela muitas vezes, por ser muito gestual e trabalhar com silêncio também, né, ela remete um pouco, né, alguns personagens do Kafka remetem a cantoras de cinema mudo, né, ela faz essa análise comparada, né, de como a atuação gestual aí, né, tá presente e trabalha junto com o silêncio. E até nas narrativas que tem muito som presente, ela tá sempre imbricada com o silêncio, né, uma coisa meio que indissociável. E acho que, de certa forma, né, se a gente for pensar, depende do recorte teórico, claro, mas pegando, por exemplo, se a gente, né, for escolher o Walter Benjamin para pensar, né, essa coisa do gesto emergir na narrativa, né, dessa própria atuação que até a Denise falou também, né, tem muito a ver com a ideia de talvez a palavra às vezes perde um pouco do caráter de verdade na modernidade, aí então o silêncio toma conta e também dentro desse desenvolvimento aí, desse protagonismo do silêncio vem também junto o gesto, né, enfim, então acho que vocês me contribuíram muito aí para pensar uma coisa que estava, uma lacuna aí que estava latente. Obrigada. E sua contribuição também foi muito importante, viu, Luísa? Sem dúvida. E é esse silêncio visto, né, no interior da linguagem também, né? E é interessante, só, Paulo, eu sei que você é a próxima, mas assim, essa ideia de repetir, essa coisa cíclica, né? E dar voltas com a palavra, com o intuito de silenciar ou de trazer algum silêncio, né? A coisa do Samuel Beckett, da Gertrude Stein, acho que a Flávia falou um pouquinho disso. Você falou do Beckett na hora, assim, desse. Que é tentar esvaziar através dessa repetição, né? Mas é óbvio que, como diz o Miguel bem, né? Nunca está lá. Só um detalhe importante aqui, não sei se dá para ver, mas tem um livrinho do Miguel ali. Depois eu trago sem... E atrás de mim tem Renato Negrão, que é um outro poeta da equipe aí, da turma do Miguel. E o Miguel vai falar amanhã do Renato Negrão, e ali com o Paulinho tem Vitamina C também. Então a gente está cheio de propaganda aqui no YouTube. Obrigado pelo jabá. Vamos lá, Paula. Eu tenho aquela maquininha, viu? A gente faz a venda rápida. Então, eu ia justamente retomar, porque eu adorei a fala do Miguel, assim, né, para uma coisa que não existe, dá muito pano para manga, muito bom, e eu fiquei pensando também nessa coisa de, né, se é algo que não existe, se é algo que depende de uma postura, que nem a Denise falou, né, eu fiquei pensando na ideia de percepção do silêncio, como que a gente percebe esse silêncio nas coisas. E aí eu acho que a pergunta é um pouco dupla, assim, para a Denise e para o Lucas. Eu queria saber, assim, da Denise, né, quando que essas palavras, assim, saltaram do poema da ideia, né, os nãos, os nada e o nunca, quando que teve, tipo, esse insight de que isso podia ser um projeto, né, de pesquisa da obra dela, assim, em que momento se dá, né, essa ideia, assim, de desenvolver isso. E para o Lucas também, como é que tu percebe uma terceira via desse silêncio que não estava na crítica do João Cabral, né? Eu fico muito interessada em como vocês perceberam a questão do silêncio
nessas poéticas, né? Como que vocês chegaram a querer fazer disso um estudo, enfim, né? Ou, enfim, uma outra forma de silêncio que ainda não estava na crítica. Posso falar? Eu primeiro. Obrigada. No meu caso, realmente foi, como eu descrevi até na fala, foi a leitura dos poemas da ideia, que, enfim, que chegaram até a mim através da graduação, né, da universidade, e uma percepção quase sintomática, realmente, de que os poemas nada diziam. Era uma leitura e uma releitura de um poema que ele não existe por ele só, em contraposição, por exemplo, a outras correntes poéticas, né, ou a outros poetas que exercitam a poesia através da construção da palavra, né, na ideia, tanto uma evolução na diminuição do número de versos, quanto na própria leitura dos poemas, em perceber aquilo que, inclusive, também apareceu no prefácio que o Paulo citou, que é margear o silêncio. A sensação é de que a construção do poema todo margeia, ele é só o que contém o nada. Porque um poema que, por exemplo, se utiliza muito de palavras não, nadas e nuncas, ele não é. É um poema que não está, né? Não é um poema que constrói uma imagem, não traz a imagem para o mundo, né? Ele diz onde a imagem não está, no máximo sugere onde a imagem não está, né? Ela tem um poema que chama um hóspede, em que ela diz: você não mora na minha casa, você não come na minha mesa, você não vive nessa cidade, né? Claro, a imagem ela está lá definida pelo negativo, e aí foi essa percepção que me levou à busca da teoria, né? Assim, a busca da teoria crítica em relação à poesia, a criação desse silêncio. Espero ter respondido. Vocês estão ouvindo? Tá. Bom, no meu caso, na verdade, não foi o silêncio o primeiro dado assim que eu incorporei na minha pesquisa, assim, né? A minha pesquisa de mestrado foi sobre o sono, principalmente, né? Que até achei engraçado que o Paulo falou assim, só isso sobre o sono já dá uma pesquisa e tal, e é exatamente a minha pesquisa sobre o sono, porque existe uma, assim, Você está no doutorado agora, Lucas? Agora eu estou no doutorado, exatamente. Exatamente, aí a minha pesquisa de mestrado, inclusive foi legal, Débora, você ter falado sobre o livro do Modesto Carone, porque foi um autor que eu não consegui incluir por conta da economia do texto na dissertação, e aí essa fala foi justamente uma espécie de incorporação desse livro, o argumento e tudo mais, assim, né? Então veio da leitura desse livro, né, e tal. Mas bem, o que eu vi era sempre sobre o João Cabral uma espécie de estrutura argumentativa muito rígida a respeito da primeira parte da obra dele, né, que é desde a Pedra do Sono até até a psicologia da composição, e que justamente dava pouca... Eu usava muito a palavra silêncio em outra forma, né, que eu falava muito que existia um silenciamento de vários dados do texto literário dele, porque eles não se encaixavam dentro desse esquema interpretativo já muito codificado, que faz essa primeira parte da obra dele parecer uma espécie de preparação para a representação do social, né? Que é o que vai acontecer a partir da psicologia do Cão Sem Plumas, né? O Cão Sem Plumas é a entrada do histórico, é a entrada da linguagem referencial e tudo mais, e tudo antes é a poesia pura, vivendo dentro da sua própria crise, da sua própria clausura, do seu próprio solipsismo e tudo mais. E aí tem muita coisa interessante nessa primeira parte da obra dele, que não é isso, né? E voltando para o primeiro livro do João Cabral, para a Pedra do Sono, e estudando o sono, e tentando
entender aquele texto crítico lá dele, que é as considerações sobre o poeta dormindo. Aí eu tentei desenvolver essa analogia que ele faz entre sonho e sono, que é uma coisa que, aliás, já foi feita por críticos muito bons, assim, também. Eu tentei só voltar para isso. Até que eu me dediquei para essa experiência, tipo assim, os afetos que a poesia provoca no sujeito, né? E esses afetos são, assim, a tal ponto desestruturantes que eles emudecem o sujeito, né? É isso, assim. E é como sono, né? Lá na minha dissertação tem muita ideia de um roubo das faculdades que o sono faz com o sujeito, né? Assim, ele rouba e traz para um território próprio, que é, ao mesmo tempo, vazio e povoado, né? E isso é análogo ao que a poesia faz para o João Cabral nesse primeiro momento, né? Depois ele vai mudar essa concepção, né? Mas então é como se fosse uma espécie de silêncio do sujeito e, na contrapartida, uma vida muito povoada e conturbada da poesia e do sono, né? Assim, bom, deixa eu tentar retomar o fio da pergunta. Então, eu acho que foi isso. Foi, tipo assim, realmente tentando entender qual era a experiência da poesia que o João Cabral estava propondo naquele livro ali, qual é o efeito da poesia no sujeito, né? Depois ele vai inverter um pouco a mesa e vai falar, na verdade, da experiência da escrita, né? Então, tipo assim, surge essa figura da mão do poeta, muito no engenheiro, né? E aí ele meio que toma o domínio da linguagem e tudo mais, e reorienta muito as imagens que ele usa para falar da poesia, né? Mas nesse primeiro momento é como se fosse uma ascendência total da poesia e uma redução muito grande do sujeito. E, só para terminar, o ponto que se fala muito na fortuna crítica é que é como se houvesse, tipo assim, uma substituição sem resíduos de uma coisa pela outra, né? É como se não houvesse nenhuma, vamos dizer assim, sobrevivência dessa primeira concepção de poesia dele no restante da obra dele, né? E aí eu tento bagunçar um pouco as coisas, tento mostrar justamente como essa experiência da poesia que está no primeiro livro continua justamente como um não dito, né? Mas uma espécie de entorno ali e que motiva a busca pela ascese, a busca pela expressão contida, racional, né? Justamente por conta dessa radical desestruturação que a que a poesia submete o sujeito, né? Um dos poemas que eu botei na apresentação, mas acabei não falando, porque eu vi que não ia dar tempo, é A Pequena Ode Mineral, que é um poema do engenheiro, né? Que ele fala de desordem da alma, que não sei o que, tal. Ele pinta a alma como a vida interior como um grande caos. E aí ele fala, procura a ordem que vês na pedra, né? Aí quando ele elege a pedra como esse grande símbolo da ordem, do silêncio e tudo mais. O que eu acho interessante é isso, assim, porque se não houvesse essa grande desordem interior que a poesia provoca no sujeito, não teria essa necessidade da ascese, né? Então, quando se fala do João Cabral só como um autor racional, contido, tudo mais, fica um pouco incompleta a imagem, assim. Desculpa, falei demais, eu acho. E eu não sei se respondi a pergunta. Respondeu, Paulo? Mas é isso, uma coisa que eu fico pensando, né, se sempre por trás desse silêncio que a gente fala, vai ter alguma palavra, né? Se é como a gente olhar para o céu azul durante o dia e saber que tem estrelas lá em algum lugar, né? Sempre vai ter. Se a gente é realmente tão moldado pela linguagem verbal, pela palavra o tempo todo. E a referência do Miguel, né? Como que o John Cage fala? É o que o silêncio quer que eu continue falando. Acho que é o primeiro parágrafo, a primeira partezinha, né? Que é como se fosse uma partitura, né? São 4 colunas. E, quer dizer, é sempre essa busca, e também nessa década de 60 e 70, acho que é a Susan Sontag, que fala que o silêncio virou uma estratégia de falar diferente, né? De tentar falar as coisas de um outro jeito.
Gente, olha só, faltam 6 para as 8, e eu vou ter que terminar um pouquinho antes das 8, porque o Paulinho dá aula às 8. Então, eu fico mais à vontade de fazer isso, porque eu sei que amanhã a gente vai encontrar e teremos mais tempo, um pouquinho, né? Né, Paulinho? Sim. Então, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Eu achei que foi lindo, pessoal. Maravilha, as interações, poxa vida, né? Descobrimos aí umas gênias e uns gênios aí trazendo coisas impressionantes. E a galera... Eu já fico afim de montar um grupo de pesquisa de silêncio, que eu tenho essa vontade. Mas acho que seria muito bom, porque por mais que o silêncio esteja sempre aí, academicamente, não é um negócio que a gente consegue achar um grupo tão fácil, né? Eu fiquei buscando durante o doutorado e nada. Então, fiquei calada. Mas então é isso, gente. Vou fechar, né? Agradecer a todos vocês pela atenção, pedir desculpa pelos meus e-mails o tempo todo, assim, forçando, insistindo, mas não queria deixar morrer essa chance desse debate, não. E amanhã, mesmo link, mesmo horário, né, a gente vai estar 15 minutos mais cedo, só para quem quiser chegar mais cedo, quem for ansioso também, igual a gente, né? Então a gente chega mais cedo, se organiza e fala um pouquinho mais. Beleza? Luísa, muito obrigada por tudo. Gente, obrigada a todos. Boa noite para vocês. Bom descanso. Até amanhã. Já vou encerrando a gravação. Pode gente. encerrar. Pode ficar na sala. Eu peço licença para eu sair, tá bom? E aí, se vocês tiverem algo a debater ainda, é que eu tenho que abrir uma nova com uma outra turma ali agora. Saúde e paz para vocês. Beijo, gente. Tchau, até mais. Luísa, muito obrigado, viu? Valeu a participação. Eu que agradeço.